O professor Gajardoni já começou bebendo e comendo alguma coisa, que essa é a ideia, para ser um encontro informal. Eu estou aqui também com um amendoinzinho, eu vi uma live dele que ele fez, opa, beleza, tamo junto. Pipoquinha? Eu estou de amendoim hoje. O professor Gajardoni fez uma live outro dia e estava exatamente com uma pipoca amendoim, eu falei, gostei disso. Exatamente, já abri nos trabalhos. Eu estou aqui com algum líquido na minha garrafa, que eu não sei se é o mesmo do professor Gajardoni. Eu estou com água hoje, Gaja, o que você está hoje? Suco de uva. Então tá bom, maravilha. Tá beleza, tá isso. Gente, a ideia é conversar um pouco a respeito da carreira deste meu grande amigo, brilhante profissional, professor, magistrado, mestre e doutor em direito processual. E aí, Gaja, na linha do que a gente vai trazer aqui para os nossos amigos do portal Amo Direito, do seu portal, do seu Insta e do meu Insta, começa falando um pouco para a gente como é que foi a tua vida nesse mundo de concurso. Né? Nós já estamos um pouquinho mais velhos que a maioria hoje, você já está com 20 anos na carreira, né? 22 para ser mais preciso? 22, exatamente. Eu tô há 20 formado, 19 anos de caixa fazendo esta semana, então a gente já tem um tempo de janela aí com o pessoal. Mas vamos lá, hoje você que vai falar e eu vou perguntar. Começando então os nossos trabalhos além do amendoinzinho, do suco de uva, ou um suco de uva um pouquinho mais encorpado. Diz para nós, como é que foi a tua carreira, a tua evolução, a tua busca, a tua preparação para o concurso da magistratura? Bem, primeiro, Delore, quero agradecer você, o pessoal do Amo Direito, por estar participando hoje dessa live com vocês. Você sabe o meu apreço especial por ti, nós somos parceiros de obras jurídicas. Então, quer dizer, é muito bom poder falar sobre a carreira e falar especialmente para alguém que você gosta, né? Então, quer dizer, junta o útil com o agradável. Mas, assim, a minha história, não vou dizer que é interessante, mas eu sou do interior de São Paulo, né? Eu, desde os 8 anos de idade, moro numa cidade chamada Franca, que fica a 400 quilômetros da capital. E eu, então, meus 17, 18 anos, resolvi fazer direito, acabei indo para São Paulo estudar lá. E a verdade franca e nua e crua é o seguinte: meu pai me deu uma vida ótima, me deu condições excelentes. Meus pais são bancários, eram bancários, estão aposentados. Mas assim, eu tive uma vida confortável, mas sem luxo. E São Paulo era tudo muito caro para um estudante. Então, assim, eu não tinha grana. A palavra era bem essa. Mas eu tinha absolutamente tudo que eu precisava, que era um lugar para morar, comida boa. Então, como eu não tinha dinheiro para sair, eu falava, eu estou aqui, gosto do direito e vou estudar, né? Então, eu sempre costumo brincar que o primeiro passo para minha história nos concursos públicos foi o fato de eu, desde a época de faculdade, já estudar. Aí você vai falar assim, nossa, como você era dedicado. Eu acredito que eu era dedicado, mas tem também um fator externo aí. Enquanto meus colegas de faculdade tinham grana para ir na festa, tinham grana para ir na baladinha, eu não tinha. Então, o máximo que rolava era o churrasquinho com os amigos em casa. Então, como eu não tinha como sair, estava à toa, estudava, né? Fazia do estudo o meu lazer. Então, eu acho que o começo da história é essa, né? Aí eu formei em 1997. E eu, na época, já era escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Né? Em Então, 95, eu teu prestei... primeiro concurso foi de escrevente, ou você fez alguma coisa antes? Não, eu fui estagiário de Direito no escritório de advocacia até do segundo ano e terceiro ano de faculdade. E no terceiro ano de faculdade, eu prestei um concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo e me tornei escrevente do TJ de São Paulo, cargo que eu ocupei até entrar na magistratura, né? E aí, vamos ser franco, eu já achava muito legal a magistratura. Eu já tinha, assim, desde a época da faculdade, um interesse muito legal, muito forte, porque os professores sempre falavam, né? O juiz pode fazer isso, o juiz pode fazer aquilo, não pode, pode. Então, eu acho que quando eu entrei no Tribunal de Justiça com 20 anos de idade, eu conheci melhor a magistratura. E naquele instante, eu acho que eu vi o que eu queria mesmo, que era ser juiz. Então a gente pode dizer que a tua ida como escrevente, o teu primeiro concurso como escrevente, te deu a certeza que você queria a magistratura. Foi mais ou menos isso, podemos dizer que foi isso. Certamente foi isso. Havia, quando eu ingressei no tribunal como escrevente, uma, digamos assim, percepção que talvez a magistratura fosse o que eu queria.
Mas quando eu comecei a trabalhar dentro do judiciário, aí sim, aí eu tive a certeza absoluta que o que eu iria fazer era prestar concurso público. E é óbvio, não dá para você falar assim, eu quero prestar concurso público e quero ser juiz nesse estado. É muita, assim, presunção da minha parte pensar nisso. Mas eu digo que foi o TJ de São Paulo que me levou para a magistratura. Tanto que depois nós vamos falar um pouco sobre os concursos que eu prestei, você vai ver que preponderantemente eu prestei magistratura. Então já aproveitamos e ainda estamos nisso. Quais foram os concursos, além do TJ São Paulo, que há 22 anos você honra a magistratura do estado de São Paulo, além desse, quais foram os outros que você prestou? E é uma coisa importante para falar, né? Foi tudo aprovação, tudo tranquilo, tudo primeiro lugar, é isso, né, Gajador? As pessoas falam, é isso, né? Essa parte, né? Essa é uma ilusão enorme, né? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o primeiro concurso que eu prestei, que eu passei, foi o de escrevente. E outra, passei lá atrás. Tipo, tinha 200 vagas, passei no 400 e pouco. É que aí foi precisando de gente, eles foram chamando. Então eu acabei entrando nessa. Tanto é que o concurso de escrevente eu prestei no segundo ano de faculdade, eu só fui chamado no terceiro. Pra você ver, né, que não é assim. Aí é o seguinte, quando eu tava formando, eu já era escrevente do tribunal, quinto ano, formei, passei no concurso da OAB, esse foi de primeira mesmo, né? Fiz em tributário, o pessoal fala que eu sou insano até hoje em relação a isso. Você não sabia também, você é doido, para com isso. Não foi pro civil, meu amigo? Oh. Eu prestei tributário, porque no TJ eu trabalhava na seção de direito público. Então, o que eu mais sabia como escrevente era tributário na época, né? Então, eu lembro que eu formei, passei na prova da OAB, e aí o primeiro concurso que abriu, Delore, foi um concurso de procurador do Banco Central. Não tinha nem ideia do que um procurador do Banco Central fazia. Mas eu dei uma olhada no salário, falei, pô, pode ser minha primeira oportunidade, né? Vi que era Brasília, eu achava legal também ter que mudar para Brasília. E aí prestei, era um concurso de 2 fases, no mesmo dia. Você fazia a primeira fase de manhã e fazia a segunda fase, que era uma peça, à tarde. E, rapaz, eu fui muito bem na prova de teste. Absurdo, assim. 100 questões, eu fiz 82, alguma coisa nesse sentido. Que era muito bom. Só pra você ter ideia, o corte foi 60. Né? Só que na peça, parceiro, eu não tinha a mínima ideia do que eu fazia. Por quê? Porque é muito específico esse concurso, né? E era uma peça relacionada a um parecer numa questão financeira que o Banco Central atuava. Foi o caos, né? Se eu não tirei 0, tirei assim, 3, alguma coisa, precisava tirar 5. Então, esse concurso eu já rodei. Fui eliminado, né? Só que assim, o que me deu uma boa impressão nesse concurso? Eu falei, olha, meu conhecimento de primeira fase tá beleza. E aí, Delore, abriu na sequência. Isso a gente está falando mais ou menos janeiro de 1998. Eu formei em 97. Em março de 1998, abriram 3 concursos na sequência. Assim, no mesmo mês. TJ de São Paulo, concurso 170, TJ do Paraná e TJ de Minas Gerais. Falei, vou prestar os 3. Tá? As 3 primeiras fases. TJ do Paraná foi o primeiro, eu passei. Fui para a segunda fase. Só que esse concurso do TJ do Paraná era bem lento. Primeira fase, depois segunda fase demorou muito. Né? TJ de Minas Gerais, não passei na primeira fase. O corte foi altíssimo e a prova... Não foi nem tão alto o corte, mas a prova era assim, insana. Do TJ. Aquelas provas violentas, né? Que você olha e dá vontade de chorar. Os caras não perguntavam os autores tradicionais, eles perguntavam uma turma lá que ninguém sabia direito. Então, só quem conhecia bem o concurso, estudava por esses autores, conseguia passar. E prestei o TJ de São Paulo, primeira fase. Eu lembro que o corte era 72 em São Paulo, eu fiz 74. Né? Então, eu estava na primeira fase de Minas e TJ do Paraná, primeira fase. Não tinham marcado a segunda fase ainda do TJ do Paraná. Então, eu tirei férias 15 dias do fórum, me internei na casa da minha mãe, saí de São Paulo, vim para Franca. E em Franca eu comecei a estudar, eu já estudava em média 5, 6 horas por dia. Mas aqui em Franca eu cheguei a estudar 10 horas durante 15 dias. E fui fazer a segunda fase do TJ de São Paulo. Passei também. Né? E aí fui por oral do TJ de São Paulo. E no instante que eu fui por oral do TJ de São Paulo, eu fiz a prova oral do TJ de São Paulo. E ao mesmo tempo, abriu um outro concurso no TJ de São Paulo. Enquanto um concurso estava na fase oral, o outro concurso estava na primeira fase. E o do TJ do Paraná, nada de segunda fase. Ainda não tinha ido, mas já estava lá aprovado esperando a segunda fase.
Veio o oral do TJ de São Paulo e assim, de novo, mais 15 dias de férias, me internei na casa da minha mãe de novo, 8, 9, 10 horas de estudo por dia. E assim, o oral foi uma grata surpresa para mim, porque tem gente que vai muito bem na prova escrita. Tem uma facilidade enorme. Eu sempre tive medo da segunda fase. E passei. Quando eu fui pro oral, eu sempre tive facilidade de falar, Delore. Isso é uma característica muito pessoal de um para outro. Então, como eu tinha uma base boa, não é um baita professor por acaso, né, meu amigo? É bom. É uma questão de estilo de cada um, né? Tem pessoas com mais facilidade na palavra falada e outros com a palavra escrita. Eu gosto mais da palavra falada. Seja como for, o fato é que eu fui aprovado, então, no oral do TJ de São Paulo. E aí, aquele concurso do TJ do Paraná não tinha ainda nem feito a segunda fase ainda. E aí, eu desisti do concurso do TJ do Paraná. E no dia 9 de novembro de 1998, eu tinha 23 para 24 anos de idade, eu ingressava na magistratura de São Paulo e assumia o cargo de primeiro juiz substituto da comarca de Americana, que fica aí relativamente perto de São Paulo, na região de Campinas, cento e poucos quilômetros de São Paulo. Então a história foi basicamente isso. Teve reprovação, teve duas, Banco Central, TJ de Minas Gerais, e teve também felicidade. O que eu falo sempre é que eu não sou um bom parâmetro, por quê? Porque as coisas aconteceram muito rápido. A realidade do concurseiro hoje não é passar em um ano, como aconteceu comigo. A realidade do concurseiro hoje é estudar 3 anos para começar a ter os primeiros resultados. Aliás... O mundo mudou, né? Nesses 20 anos, o mundo mudou brutalmente, de uma forma geral, não dá para tomar parâmetro. Mas eu acho importante destacar isso, né? Como você falou, teve reprovação, né? Teve percalço, teve tudo. Claro, teve vitória, teve sucesso, teve alegria, a alegria continua, né? E veja, 3 anos que, na verdade, hoje constam para a magistratura como requisito legal, né? Na minha época não tinha isso. Hoje ninguém é juiz aos 23, 24 anos. O cara é juiz aos 26, 27. Exatamente por causa dos 3 anos de gancho que hoje a Constituição Federal, desde a emenda 45, impõe, né? A reforma do Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004. Né? Exatamente. Ela própria. Exatamente. Maravilha. Então a tua trajetória já foi colocada, você já encaminhou algumas coisas a respeito do que já foi a sua rotina e trajetória de estudos, mas vamos lá. Fala um pouco mais de como era a sua rotina de estudos. Você já deixou claro que desde os tempos de faculdade você era bastante estudioso, mas você já também indiretamente colocou pra gente alguns momentos em que, claro, próximo do concurso você dava aquele gás, aquele foco. Exato. Fala mais ou menos como é que foi, como é que você se programou, como é que era a tua rotina de estudos, e que, claro, hoje, como você como professor de cursinho, né, como um dos professores do G7, leva isso também para os seus alunos. Fala um pouco primeiro como é que era a tua rotina, de novo, a gente sabe que o mundo era diferente, e depois, né, para que todo mundo que acompanha a gente já veja isso também, a gente trabalhe com o que você sugere como forma de estudo hoje, já que o mundo é diferente. Mas começando com a tua experiência. Tá. Então, assim, primeiro você já fez o alerta. A realidade, a história de um não se aplica necessariamente a outro. Ela é apenas um indicativo de que você pode tentar esse caminho. Existem N maneiras de você ser aprovado. Eu vou contar a minha, acabou dando certo para mim, mas não necessariamente vai dar certo para outra pessoa, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, você já colocou, eu estudava na faculdade. E eu não estudava para a prova. Eu levei a faculdade a sério. Então, eu tinha cadernos bem montados, eu lia literalmente a doutrina que era indicada pelos professores. Eu fazia os seminários, eu não me preocupava com nota, estudava em véspera, né? Então, assim, a faculdade já era levada bem a sério, por conta dos fatores que eu já te falei. Quando eu ingressei no tribunal, 3º ano, a partir do 4º ano da faculdade, era, portanto, quando eu já estava no TJ, eu comecei já a olhar como é que eram as provas de magistratura, principalmente no TJ de São Paulo. Porque eu projetava prestar principalmente em São Paulo, porque eu sou do estado de São Paulo, e trabalhava no TJ de São Paulo, né? Então, eu comecei a pegar um hábito no 4º ano da faculdade, e hábito que eu tenho até hoje, aliás, 20 e tantos anos depois, de ler lei. Eu tenho muito prazer em ler lei. Eu não tenho essa história de vou primeiro na doutrina e depois na lei. Sempre foi o contrário. Então, desde o 4º ano... aproveitando, uma lei hoje que o professor Gajadoni já fez alguns comentários no perfil do Instagram dele.
Pois é. Né? Coincidentemente, exatamente hoje, tivemos uma lei nova que alterou o Código Civil. Quem tiver curiosidade, dá uma lida e já veja esses comentários. Então era esse seu hábito. Saía a lei, você ia lá e fazia os comentários. E eu li a lei, na nossa época, né, Delório? Os meninos talvez mais novos nem saibam disso. A gente não tinha esses vademecos. Vademeco é coisa recente, dos 10, 15 anos para cá. Na minha época, você tinha no máximo aqueles códigos binários, que era civil, processo civil, penal, processo penal, Código Tributário com Constituição Federal, né? E aí o que eu fazia? Eu tinha esses códigos e eu lia e grifava. E eu usei muito de ler lei, sabe onde? Em transporte. Pegava muito ônibus, pegava muito metrô para ir para a faculdade, ir para o tribunal. Então o que eu fazia? Eu levava e não perdia tempo, Delório. E lá no tribunal mesmo, quando sobrava um tempinho, dá-lhe ler lei, que é algo que não exige tanta concentração. Então por isso, inclusive, que eu sempre disse para você que eu fui muito bom em provas de teste. O teste sempre foi minha praia. Exatamente porque eu tinha um conhecimento muito grande da legislação. Então, quando eu formei, eu já estava com uma base muito boa. E eu me predispus, desde o formado, a não fazer curso preparatório. E por que eu não fiz curso preparatório na época? Primeiro, porque eu trabalhava. Eu era escrevente. E se eu fizesse curso preparatório, era possível. Né? Tinha cursos preparatórios na minha época só presencial, que eram 2 cursos preparatórios que existiam na minha época. Era o curso preparatório do professor Damásio e o curso preparatório do professor Marcato. Não tinha outro. Né? Então, eu não fiz curso preparatório, por quê? Porque como eu tinha uma base boa, e o curso preparatório é fundamental para quem não tem base. Esse é o diferencial. Se o cara tem base, ele não precisa do curso preparatório. Ele estuda sozinho. Se ele tem a base, ele não precisa do curso preparatório. Agora, se ele eventualmente não tem a base, aí ele tem que correr atrás do curso preparatório. E aí eu lembro que eu comecei a estudar todos os dias de 4 a 5 horas. Eu saía do fórum, eu trabalhava das 8 às 4, das 8 da manhã às 4 da tarde, às 16 horas. Não tinha como estudar no tribunal, hein? Esquece. Então eu saía, eu morava perto do tribunal, morava no centro de São Paulo, chegava em casa às 5 horas, estava de banho tomado e comendo já alguma coisa. Sentava na cadeira, estudava das 5 às 8 da noite direto. Das 8 à noite eu parava para jantar, comia alguma coisa, assistia Jornal Nacional, na época. Era importante manter, porque tinha prova de atualidades. 9 horas eu pegava de novo, estudava até às 11. Todos os dias, de segunda a sexta. Sábado, eu estudava também 5 horas. Só que eu estudava de manhã, porque eu não precisava trabalhar, porque a partir de sábado à tarde, eu aproveitava. Aí sábado à tarde o dia era meu, domingo também eu não estudava, mas segunda-feira podia saber que 5 horas da tarde eu estava na minha cadeira. E aí eu estudava essa média de 5 horas todos os dias, menos de domingo. E aí, quando eu passei para a segunda fase da magistratura de São Paulo e quando eu passei para o oral da magistratura de São Paulo, tirei férias, 15 dias no primeiro bloco e 15 dias no segundo, vim para casa da minha mãe, me internei e estudava. E 8, 9, 10 horas por dia. Meus pais me deram super apoio, porque eles isolaram a casa toda para que eu pudesse me preparar. E aí acabei sendo aprovado. Eu costumo dizer que eu me preparei um pouco durante o próprio concurso. Porque eu era um Gajardone com uma preparação, de 50% na primeira fase. Quando eu cheguei no oral, eu estava próximo a 90%. Então, assim, o estudo para concurso é isso, ele é constante. Você não pode parar. Tomou pau na prova oral, volta, porque na segunda-feira você tem um compromisso, 5 horas de estudo do outro dia. Passou para a segunda fase, aumenta a carga se você puder. Se não puder, mantém sua carga de 5 horas por dia. E essa receita foi a receita que deu certo para mim. E para finalizar a minha resposta, você vai falar assim, mas como é que você estudava? Lembra que eu falei que eu tinha bons cadernos? Então eu seguia os meus cadernos da faculdade, eu seguia as anotações dos meus cadernos de faculdade, e aqueles cadernos que não eram bons, porque tinha sempre um professor que não era legal. Eu pegava a doutrina e eu fazia o caderno. Eu comecei a ler doutrina e eu a montar o caderno. Porque a vantagem de um caderno bem feito, material de aula bem feito, é você poder ter uma rápida revisão, né? E como é que eu seguia a ordem de estudo? Segunda-feira estudava o quê? Terça-feira o quê? Quarta-feira o quê? Seguia o edital do TJ de São Paulo. Então eu pegava o edital, você vai dar risada nisso, né? O pessoal vai revelar a idade. Mas em 97, companheiro, eu tinha, na verdade, um edital impresso no Diário Oficial recortado. Eu pegava uma caneta azul e falava assim, segunda é civil e processo civil. Civil só, civil. Estudava civil e ia ticando os itens. No outro dia era processo civil. Penal no outro dia. Processo penal. E aí tem uma outra dica que eu acho importante. Me permita compartilhar com todos.
Quando chegava na semana seguinte que eu voltava em processo civil, lá para terça-feira, eu não lembrava tudo que eu tinha estudado na semana passada. Então eu guardava sempre os 30 minutos iniciais do meu estudo da semana seguinte para fazer uma brevíssima revisão. Uma brevíssima, assim. Só dar uma catada na lei, olhar por cima, dar uma olhada nas minhas anotações, eu às vezes grifava alguma coisa, e aí 30 minutos cravados, marcados no relógio. 4h30 para estudar a matéria do dia. Na outra semana que eu voltava na matéria do dia, meia hora de revisão, 4h30 para estudar a matéria do dia. E essa é a minha história, minha metodologia que levou à aprovação. Maravilha, muito bom. Já conhecia a parte da tua história da gente conversar, mas olha, tô achando muito bom. Eu tô tendo essa prerrogativa de fazer as perguntas, que eu tô aprendendo também bastante para sempre destacar isso. Muito bom, muito interessante. Uma maravilha. Então, pessoal, já tem gente fazendo comentários, agradecendo o debate, que bom, a ideia é essa mesmo, né? Alguém falou aí, infelizmente fugiu o nome, daqui a pouco eu volto, dizendo que a gente está trabalhando aqui como aliado de vocês. Sim, é essa a ideia, queremos ajudar e trazer a experiência de cada um de nós para trazer isso. Aproveitando esse momento que a gente está com tanta live acontecendo, vamos trazer isso aqui para vocês. E fiquem à vontade também para fazer perguntas. Quem quiser fazer pergunta, na medida do possível e do tempo, eu vou fazendo uma triagem e fazer essa situação. Ó, a Maria Bianchini falou que gostou da tua forma aí, Gajador. Olha que beleza, né? Que ela vai começar a pensar nisso. Perfeito. Então, antes da gente avançar, como a gente sabe também que tem muita gente que está no ao vivo, que entra e sai, isso é natural de Instagram, só deixa eu fazer mais um comentário. Eu coloquei aqui o perfil do professor Gajardoni, o meu perfil e o perfil da Focro para sorteio. Quem quiser concorrer a este livro, o CPC na Jurisprudência, são os comentários dos tribunais, das decisões dos tribunais a cada artigo do Código de Processo Civil, a editora Foco vai sortear para quem se manifestar aqui durante, claro, ao vivo a nossa live. Terminando a live, eu e o professor Gajardoni vamos fazer um sorteio e vamos postar o resultado. Requisito ter se manifestado aqui e seguir esses 3 perfis indicados. E aí, Gaja, não sei se está lendo enquanto eu estava falando aqui, comendo a sua pipoquinha, tomando o seu vinhozinho. O pessoal está dizendo, não, maravilha, gostei da forma, gostei do estilo, mas qual que seria o tempo de preparação ideal? Como é que é isso, como é que é aquilo? Então, aí, além da tua experiência de aluno, estudante aprovado no concurso da magistratura, dificílimo concurso do TJ São Paulo, você já tem bastante tempo também como professor de curso preparatório e agora à frente do curso G7. Então agora, somando a tua experiência de ter aprovação no concurso e de ser professor e de estar acompanhando as bancas, neste momento, 20 anos depois, o que você traz para o pessoal como dica, forma, método de estudo? Algumas coisas você já falou, mas dá uma sintetizada dentro do que a gente está conversando com a tua visão a respeito do assunto. Então vamos lá. Primeiro, o método de estudo, na minha concepção, ele é variável conforme a fase do concurso, tá? E eu vou falar especificadamente do concurso da magistratura, que é o concurso que você me convidou para falar aqui, né? Não faz sentido falar de outros concursos nesse instante. Então vamos lá. Claro. Primeira fase da magistratura, o estudo é acentuadamente análise de legislação e feitura de questões de provas objetivas. O indivíduo ele tem que ter anotações de caderno para poder estudar, mas ele tem que preponderantemente deixar pelo menos 50% do tempo de estudo para ler lei e fazer questões. Eu acho que isso é fundamental. Até porque, mas só com detalhe, hein? Fazer questões, depois corrigi-las e entender por que você acertou ou errou. Não é um fazer questão e, não sei porque eu errei, deixa para lá. Vai atrás. Porque na questão que você erra, você nunca mais vai errar depois que você aprende a resposta correta. Então, primeira fase é isso. Segunda fase, Delore, é doutrina. O que cai em prova de segunda fase, sem dúvida alguma, é doutrina. E aí você vai falar assim, puxa, como ler tudo ao mesmo tempo? Aí vem a importância dos bons cadernos. Porque o que o caderno faz? Ele resume a doutrina. Ele sintetiza. Então é o momento de você pegar suas anotações ou os eventuais resumos que você tem e fazer uma revisão completa de tudo, porque é isso que vai cair na segunda fase. Agora, quando vai para a prova oral,
É um momento que você já está muito bom de legislação e você está muito bom do quê? De doutrina, porque senão você não tinha passado na primeira e na segunda fase. Então é neste instante que surge a necessidade de você ter bons amigos do direito. Você vai botar o pessoal para te sacanear mesmo. Você vai chamar seus amigos e além de você continuar estudando suas anotações, seus resumos, você vai chamar os amigos para, assim, te preparar e treinar muito a falar. Quando eu digo falar, é o quê? Bota lá o amigo que gosta de administrativo para fazer pergunta para você. Mas é óbvio que você combina com ele de fazer pergunta e ter as respostas, né? Senão não adianta nada. E o de civil, vai simulando provas orais. E às vezes, se você não tem amigo, simula com você mesmo. Né? Olha no espelho e fala assim, doutor, o que o senhor acha que é isso? Você mesmo responde, excelência, eu acho que é isso, 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 isso. Então, assim, a grande metodologia, na minha opinião, é essa. Ela é variável conforme a fase que você está, mas, em resumo, eu acho que essas são as principais dicas de estudo. E você mencionou um pouco isso na primeira parte, mas, com base na tua experiência, em média hoje, quanto tempo? De novo, a gente sabe que é variável. Quem está trabalhando, quem está num momento de vida que tem mais tempo de estudo e etc. Mas dentro da tua experiência, o que você coloca aí como um tempo, um objetivo, uma meta de mínimo para uma aprovação na magistratura? De novo, falando que a gente já falou aqui da Emenda Constitucional 45, a partir dela em 2004, o que para nós a gente lembra dela, né, Gaja? Porque a gente na faculdade não tinha isso. Depois de formado isso aconteceu, mas para muita gente hoje é normal. Mas antes não era assim. Então, claro, a gente trabalha com esses 3 anos. Esses 3 anos são suficientes depois de formado? O que você imagina? Como é que você pensa nessa perspectiva? Se o indivíduo fez uma faculdade séria, bem feita, não estudando para a prova, mas estudando para valer, gostando do direito e entendendo tudo que está acontecendo, ele, na minha concepção, estudando todos os dias, 5 horas por dia, mas veja bem, Delore, quando eu falo estudar 5 horas por dia, é o que eu chamo de horas bunda. É 5 horas de bunda na cadeira. Não é 5 horas contando quando você vai no banheiro, quando você vai na sala. Veja, eu morava sozinho, né? Apartamento pequenininho, pequenininho. Mas eu levava para mesa 2 copões d'água e um saco de bolacha, que era a minha refeição de estudo. Por quê? Porque eu não me dava o direito de ir no banheiro. Porque eu estudava 5 horas líquidas. Se a pessoa é distraída, ela precisa de 8 horas para fazer 5 horas líquidas. Então aí que está a disciplina. Nesse aspecto eu me considero um cara disciplinado. Nesse aspecto, sem dúvida alguma. Tem outros temas que eu não sou nada disciplinado. Mas nesse, sem dúvida alguma, né? Então eram 5 horas líquidas. Beleza? Aí você vai dizer o seguinte. E se eu fiz a faculdade mais ou menos? Como é que funciona? Aí parece que é coincidência. Você vai precisar de 3 anos, que é exatamente o tempo que a lei exige, para estudando 5 horas líquidas por dia, se preparar para a prova da magistratura. Por quê? Porque você vai precisar de 1 ano e meio, como média, para poder recuperar o tempo perdido da faculdade. Para aprender direito. E nesse aspecto, quem não tem base boa, eu insisto, o curso preparatório é muito legal. Porque muitas vezes sozinho você não dá conta de aprender aquilo que você devia ter aprendido na faculdade. Né? Então, 1 ano e meio para você assistir aula, preparar caderno, aprender com as suas anotações. Depois, 1 ano e meio estudando. E aí, me parece que 3 anos, com 5 horas líquidas por dia, o indivíduo consegue aprovar. Ah, Gajardone, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu tenho certeza que se você fizer um esforço, você arruma 5 horas para poder estudar. Né? Vai ter que renunciar ao jogo de futebol, vai ter que renunciar, às vezes, ao convívio da família, não tem como. Né? E nesse aspecto, ser solteiro é uma vantagem. Eu entendo quem é casado, é mais difícil, mas a pessoa tem que, por exemplo, tentar arrumar 5 horas, quem é casado, estudando no domingo. Lembra que eu estudava no domingo? O cara, então, vai pegar os buracos da semana e tentar suprir no domingo. É assim que funciona. E você menciona, né, a questão do futebol, o horário com a família, e isso a gente não pegou tanto como o pessoal hoje, o Netflix, os fatores a de rede distração, social, né? Por favor, não vai desligar da nossa live aqui para ficar estudando, não é isso. Né? Mas a distração que a rede social, que os grupos de WhatsApp fazem. Fala a verdade, Gajardone. Se a gente for ler tudo que está nos grupos de WhatsApp, que só nós 2 participamos, é o dia inteiro. É o dia inteiro. Então, gente, é aquela história. É estudo, é disciplina, é esse o ponto que a gente tem que pegar e partir para essa situação. Uma maravilha.
Muita gente aqui fazendo comentário, perguntando dessa forma de estudo, perguntando de autor. E aí, gente, nesse momento, para chegar no grau de autor, etc., fica um pouco mais difícil de falar, né, para a gente a situação. Mas siga o professor Gajadoni nas redes sociais, siga a mim também nas redes sociais, que a gente está sempre destacando essas coisas, sugerindo questões de estudo e tudo mais. Gaja, o nosso horário está voando, né? A gente já está com mais da metade do nosso tempo já avançando. Vamos fazer aqui um breve corte, para depois a gente voltar e falar um pouquinho mais de preparação e tudo, etc. Mas você vivenciou algo que hoje é muito difícil acontecer, que é, quer dizer, é impossível acontecer considerando a exigência legal dos 3 anos, mas você passou muito jovem na magistratura. E muita gente, não com a tua idade, mas continua entrando jovem, seja na magistratura, no Ministério Público, mas vamos focar aqui agora um pouco nessa questão da magistratura. Como é que foi teu início de carreira? Ser formado, aprovado num concurso, como você disse, de 23 para 24 anos. Recentemente você postou no Insta também, né, a tua foto da posse, que foi bem bacana. Quem quiser dar uma olhada, procura e ver aí o professor Gajardoni, novinho, com a posse. O cabelo era um pouco maior, né? Esse dia não cortando o cabelo, teve uma posta aí, né? Exatamente isso. Mas, e eu já vi outros momentos, algumas entrevistas tuas, de algumas histórias, né, uns causos bem interessantes dessa tua experiência de tanto tempo na magistratura. Então, brevemente, 2 pontos. Como é que foi teu início, né? Essa transição do estudante para o magistrado? E quais histórias, causos, pontos de curiosidade, que eu sei que a gente podia ficar aqui a noite inteira conversando, mas o Insta derruba a gente. Que nesse teu período aí de magistratura você pode trazer pra gente, e principalmente pro pessoal que está com o sonho, a expectativa e se preparando no estudo para aprovação na magistratura. Então, quando eu ingressei na magistratura, a parte do processo e a parte do cartório, que é que geralmente os juízes assustam, eu tirava de letra. Você já conhecia? De letra, porque eu já era escrevente. Então eu o dia inteiro mexia com processo físico, na nossa época não tinha processo digital, né? E o dia inteiro eu trabalhava com advogado, eu atendia balcão, conversava com os advogados todos os dias, né? Fazia carga, tudo como escrevente da velha guarda fazia. O choque veio quando eu tive que fazer minha primeira audiência, né? E para a minha primeira designação foi atuar na 8ª Vara Criminal da capital, no Fórum Ministro Mário Guimarães, que na época não é onde é a Barra Funda, né? Era onde funciona hoje as varas da Fazenda Pública. Da Fazenda Pública. Isso, que fica na aí, subida. Na subida ali do viaduto Dona Paula, né? Isso, Maria Paulina, sempre confundo. Não, deve ser isso. Eu sempre confundo. Mas o fato é o seguinte, eu lembro que eu cheguei, e aí o juiz mais antigo, o juiz mais experiente do lado, rapaz, eu olhei para ele e falei assim, e agora? E aí o juiz desesperou, porque ele achou que eu era um cara experiente. Eu nunca na minha vida tinha feito uma audiência. Ainda mais criminal, que não era a área que eu trabalhava. E aí que vem você ter o recurso científico, né, acadêmico, que é a base boa. Eu abri o Código de Processo Penal, e o Código de Processo Penal tá lá dito quais as perguntas que o juiz faz para o réu no interrogatório. E, rapaz, assim, nenhum juiz segue aquela ordem. Você faz tudo automatizado hoje. Mas na época eu falei, qual o nome do senhor? Qual sua idade? Qual é o seu advogado? Igualzinho tá na ordem ali, né? E aí o advogado, o promotor da audiência, olharam assim estranhos um pro outro, porque eu acho que eles nunca viram aquilo. Mas aí você vai pegando experiência. Então essa é uma primeira história. O tempo vai passando, você vai ficando mais descolado na audiência. A audiência se só aprende fazendo. E nesse não tem aspecto jeito. é muito isso legal. É pra tudo, né? É advogado, é juiz, não tem jeito. Mesma coisa. E hoje tem uma coisa muito legal, na minha época não tinha. Hoje as escolas de magistratura, o tempo da escolinha que a gente fala, o que você preponderantemente faz na escolinha é treinamento prático. Junta lá os desembargadores, os juízes mais antigos, e eles simulam audiências para você presidir. E quebram um pau na audiência, um monte de incidente, exatamente para te submeter a uma situação de pressão, para que na hora do vamos ver você saiba como lidar. Saiba o que fazer. Coisa que na minha época não tinha, né? Então esse foi o primeiro caso. Saí da capital, fui assumir minha primeira designação, né, que era ser juiz substituto em Americana. E eu lembro que eu fiquei assumindo um ano uma vara acumulativa lá, uma vara de Sumaré, que também é uma cidade ali na região de Campinas. E eu passei umas situações inusitadas, né? Mas assim, a experiência vai levando a gente a não assustar mais com isso. Mas
Por exemplo, você tem que ter bom humor. Eu era muito novo, uma cara de menininho. Hoje já mudou bastante, não tem cabelo, tem ruga. Mas eu lembro que de sexta-feira eu não ia de terno. Então eu estava na minha sala entrando e por algum motivo o escrevente que fica na antessala não estava. E um advogado precisava despachar com o juiz. Então ele entrou na sala do juiz, não foi anunciado porque a escrevente não estava lá. Entrou, olhou para um lado, olhou para um outro, e eu sentado de camisa polo e calça, jeans, sei lá, não lembro. E eu trabalhando no computador, ele olhou para mim e falou assim: a excelência está no banheiro? Né? E aí eu olhei para ele, cheio de rir, falei assim: sou eu, doutor juiz. Oh, excelência, desculpa, não esperava um juiz tão novo, não sei o que lá. Mas assim, você tem que levar de boa, porque o advogado não tinha responsabilidade nenhuma. O duro que você pega um cara inseguro, o cara estoura, né? Porque não tem o mínimo sentido o negócio dele. Aliás, eu me sinto hoje mais elogiado pelo aquilo que ele falou aquele dia do que hoje, né? Então tem essa situação também que foi muito engraçada. Teve uma outra situação minha que foi quando eu tive a certeza que eu estava na profissão certa. Que eu aguentava a pressão. Porque ser juiz não é para fraco. A gente se submetido à pressão o dia inteiro. E a pressão de decidir é terrível. Né? Porque existe grande responsabilidade no ato do advogado que pede, que requer. Existe grande responsabilidade no ato do promotor, do procurador de Estado, do advogado público. Mas, bicho, o negócio é o seguinte, a hora de decidir... Mas a caneta é tua, né, meu cara? E depois quem vai dormir com as consequências dos problemas da sua decisão é você, né? Porque é cômodo. Mas o fato é que eu tive uma situação na minha carreira, você conhece a história que eu já te contei, eu acredito. Que eu estava num caso de guarda de filho. E o caso de guarda de filho é interessante porque a mãe... o pai pedia a guarda da menina. E a menina, você conversava com ela na audiência, era uma audiência de instrução com testemunhas, e a menina falava: eu quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai, não quero minha mãe, quero morar com meu pai, não gosto da minha mãe, meu pai que é legal. E no final das contas, depois de ler todo o processo, ouvir todas as testemunhas, verificar os estudos sociais, eu dei a guarda para a mãe. Por quê? Porque era uma menina de uns 12, 13 anos e dava para perceber nitidamente que o pai estava comprando a menina com presentes. Ele, na verdade, tinha um problema com a mãe. E ele queria tirar a guarda da filha de qualquer jeito. E eu caí na bobagem, que é uma coisa que eu nunca mais faço, e a experiência mostra que a gente tem que passar por essas para aprender, de dar a sentença no termo. Antigamente se usava muito de sentenciar na hora, na frente das partes, na frente dos advogados. Rapaz, na hora que a menina conseguiu entender o que estava acontecendo, que a guarda dela ia ficar com a mãe. Ei, rapaz, mas essa menina começou a me xingar. Eu não posso, por causa do horário e da lei orgânica da magistratura, dizer os palavrões que ela falou para mim. E aí você tem duas opções. Né? Você pode mandar prender a menina. Fazer isso, porque é desacato, ato infracional. Eu ouvi a menina me xingar, fiquei com aquela cara assim, sabe? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não estou mandando essa menina pro matadouro? Porque ela falava que a mãe judiava dela. E eu vou te contar uma história. Eu não dormi 2 dias por causa desse caso. Mas eu me recordo que na semana seguinte, o pai nem recorreu da sentença. Quer dizer, se queria prova, né? Assim, exato, não ia deixar de lutar pela filha, né? Na verdade, o cara viu que não ia dar certo. E aí largou a mão. E depois eu fiquei sabendo que estava tudo bem, a menina... Né? Então esse caso é um caso interessante. E para finalizar, só para você mostrar cada situação que você passa, né? Veja, eu estava fazendo uma audiência de interrogatório num processo... é um procedimento que tem na lei de investigação de paternidade, na lei de registros públicos, que quando a mãe não revela o nome do pai na lavratura da certidão de nascimento, ela é intimada no fórum para conversar com o juiz corregedor, para que ela diga quem é o pai para receber as orientações adequadas. Né? E eu interrogando a mãe: olha, a senhora tem que falar, é importante seu filho saber quem é o pai. E ela com o bebezinho no colo, assim, ó. Né? Bebezinho. Fala pra gente, porque é importante ir atrás. E o moleque não parava de chorar, rapaz. Não parava nem um minuto. Mas eu tinha 24, 25 anos, mas a menina não se fez uma mulher já formada, uns 27. Não teve problema nenhum. Ela botou o seio pra fora e começou a amamentar a criança na minha frente. Veja bem, eu acho a coisa absolutamente normal a amamentação. Mas no meio de uma audiência, eu não sabia o que eu fazia, Delore. Eu acho que nunca me desconcertaram tanto na minha vida como nesse dia. Né? Mais até do que a menina na audiência? Rapaz, mais. Porque a menina, eu sabia que eu podia ficar quieto. Mas o que você faz numa situação dessa?
a amamentação tem que ser continua, né? Absolutamente normal. É evidente que eu encaro como uma coisa absolutamente normal, né? Mas eu vou dizer para você, eu fiquei desconcertado, né? Hoje, eu, óbvio, teria muito mais facilidade, tiraria de letra essa questão, né? Pelo contrário, eu pararia a audiência e falaria, minha senhora, vamos para um lugar aqui para a senhora amamentar seu filho, né? Porque aqui tem na audiência, tem oficial. E na sala estava oficial de justiça, estava escrevente de sala, né? Quer dizer, eu daria para ela uma maior tranquilidade para ela amamentar o filho dela em paz e depois ela voltaria para conversar comigo. Mas no dia eu não tive reação nenhuma. Eu só deixei ela acabar de falar, meio assim assustado. Falei, então é ele. Então tá bom, a orientação é essa aqui. Muito obrigado pela presença da senhora, viu? Felicidades e tchau. Muito boa. A da menina da sala de audiência eu já tinha ouvido você falar. Essa da amamentação não, né? Tá ótimo. É aquela coisa, né? A vida ela se faz das experiências. Quem não viveu esse tipo de coisa não pode contar e não tem como falar. Sensacional, não? É exatamente isso. A coisa tá muito bom. Gaja, o papo tá muito bom, o nosso horário tá quase próximo do final. Ah lá, já tem o pessoal pedindo mais causa. Você vê aí que, né, exatamente, o papo é divertido, né? Sempre vem essa situação e o pessoal vai pedindo mais com a situação. Mas, Gaja, voltando pro que seria o nosso principal foco, só falando mais uma vez, falo pela última vez, quem quiser concorrer aqui ao nosso CPC na jurisprudência, vai ser um presente da Editora Foco. Faz qualquer comentário aqui com a gente, que depois, e seguindo a mim, ao professor Gajardoni e ao Insta da Editora Foco, que está marcado aqui embaixo, e aí a gente depois vai fazer o sorteio, divulgar no próprio Insta e mandar para vocês. Mas, Gaja, você já falou muito, né? De novo, algumas histórias já conhecia, outras não conhecia, achei sensacional. E indo agora para a nossa conclusão. Pega a tua experiência de professor de curso preparatório, professor do G7, além de professor da graduação da USP Ribeirão Preto. Pega a tua experiência de quem passou num concurso de escrevente, quem passou no concurso da magistratura de São Paulo, foi para a segunda fase no concurso da magistratura do Paraná. Tá aí, vamos colocar 25 anos estudando sequência e etc. E no meio do caminho, claro, teu mestrado, doutorado, várias bancas aí, etc. Para o pessoal que está conosco aqui, assistindo a gente, e a gente tem pessoal dos mais diversos momentos. Tem desde aluno de graduação, a gente que já está formada e estudando há algum tempo, ou gente que está na advocacia, está falando, será que paro para estudar ou não? Para alguém que vai começar a pensar em fazer um estudo voltado para uma aprovação em concurso, principalmente, mas nesse momento não só a magistratura, o que você coloca como dica? Eu acho que a tua história, quem chegou depois e não conseguiu assistir do começo, fica a sugestão de logo mais vai estar disponível no IGTV do Amo Direito, mas o que você coloca assim como a dica, né, aquela coisa, a dica de ouro para quem quer se dedicar ao concurso? Especialmente num momento como esse, que a gente está de pandemia, muita gente preocupada, muita gente nervosa, até um pessoal escrevendo aqui, um pouco desanimado nesse momento. Mas vamos terminar, além dos causos, vamos terminar aí por cima, animado. Dica de ouro do professor Gajardoni. O que você colocaria aí pra gente? Vamos dizer que eu vou dar duas dicas, pode ser? Em vez de ser uma só? Opa, uma dica beleza. De postura pessoal e uma dica de estudo. Pode ser? Então, primeiro, a dica de estudo. A dica de estudo, que eu sempre digo, ninguém passa concurso público no Brasil se não lê legislação. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Se você tem um vademécum, atualiza seu vademécum, é um investimento que vale a pena. Se você não tem vademécum, segue a lei na internet, não tem problema nenhum, tá? E vá ler lei. Guarde seus dias, um horário fixo para legislação. É isso que vai te passar da primeira fase para a segunda fase. Ninguém passa em concurso se não passar em primeira fase. Então, essa é a primeira ponderação. Hoje, você tem legislação até com algumas anotações de súmula, de jurisprudência, que pode te ajudar. Mas a legislação é a dica de ouro do concurso público. Agora, uma dica de postura. E a dica de postura acho que batida, já é uma dica massiva, todo mundo dá, mas é disciplina. Você tem que ser disciplinado. Se você botou na sua cabeça que você tem só 2 horas por dia para estudar, porque você não dá para fazer o resto, você tem que trabalhar, família, tem que ajudar nas coisas da casa, que sejam as 2 horas mais proveitosas de todos os seus dias. Tá? 2 horas líquidas de estudo. Você vai estudar que hora? Da 1 às 3 da manhã?
que seja da 1 às 3 da manhã, mas que isso se torne uma rotina, como se você, por exemplo, escovasse seus dentes. Como se você, por exemplo, fosse na academia todos os dias, né? Eu acho que isso é a evolução. Aí é óbvio, o caboclo que consegue estudar 6 horas líquidas por dia vai passar primeiro. Agora, quem consegue estudar 2 horas líquidas por dia também vai passar. Talvez demore um pouco mais, mas ele vai passar. Por isso que eu digo que a disciplina é a dica de postura que eu posso dar para todos que estão nos ouvindo. Maravilha. Então, leitura de lei e disciplina. Eu pedi uma, né, pessoal? Já saiu com 2. Olha que maravilha, já sai disso. Gaja, eu vou só fazer mais uma pergunta, pode ser? A gente tem mais alguns minutinhos. Muita gente perguntou aqui, e até considerando a tua função como professor, acho importante, aqui não vou lembrar, me desculpem o nome de quem perguntou, mas foi mais de uma vez que apareceu a pergunta. Professor Gajardoni, fazer pós-graduação junto com o estudo para a magistratura, vale a pena, atrapalha, viável, inviável? E aí teve importante que um colega perguntou pós-graduação, especialização, e o outro falou, eu quero mestrado. Então, a gente, para encerrar, né, mais esses 2 pontos, ouvindo também o professor Gajardoni, que é professor de especialização e é professor de mestrado. Então, a gente pega nessas 2 perspectivas essa pergunta. O que você acha? Você acha compatível ou você acha incompatível? De trás para frente, tá? Mestrado é incompatível. Não vejo como. Concordo. Não tenho como. Por quê? Porque você vai ter uma dedicação absoluta para escrever sua dissertação e não vai dar para conciliar, ainda que você tenha muito tempo. Então, eu, pessoalmente, deixaria para fazer mestrado ou depois de passar no concurso público, ou faz o mestrado, já que você quer tanto, passa no mestrado, depois você vai estudar para o concurso público. Agora, especialização, e tem N especializações, ela pode valer a pena. Desde que, você tenha tempo maior do que as 4, 5 horas líquidas que você precisa estudar todo dia para o concurso. Né? E 2, de preferência, naquele primeiro ano e meio de preparação. Forma e vai fazer especialização. Por quê? Porque durante esse tempo da especialização, se você não trabalha, você pode casar isso com um curso preparatório. Você pode ir montando o seu material, o seu caderno. Porque demora mais ou menos 1 ano e meio a especialização. Acabou a especialização, você deu ao mesmo tempo para fazer a especialização e para poder preparar o seu material. Porque o ano e meio seguinte, você tem que dedicar integralmente para estudar para concurso público. Então, sintetizando, mestrado não. A especialização depende de você ter tempo e desde que você faça logo depois de formado, no teu primeiro ano e meio, logo depois da formatura. Porque aí eu acho que é legal, até porque isso pode te valorizar lá na hora da banca do oral. Quando os examinadores vão te analisar no oral, eles vão analisar se você já fez uma especialização. E isso é legal. Maravilha. Professor Gajardoni, sempre um prazer falar contigo, uma alegria te ouvir. Faz tempo que a gente não nos vemos pessoalmente, né? Então, mais ou menos, não foi pessoalmente 100%, mas mais ou menos deu para a gente falar um pouco, conversar e ouvir as tuas histórias. Esses teus casos foram sensacionais, né? Eu cito muito teus casos em sala de aula quando eu estou falando de audiência e prolação de sentença em audiência. Então agora eu vou agregar esse tipo de coisa para a gente levar para as aulas. Foi muito bom. Agradeço a todos que estiveram com a gente ao vivo. A gente sabe que depois muita gente vai nos assistir não no ao vivo. Espero também que tenha sido útil para você, pessoal que não está no ao vivo. Logo mais, eu vou para o sorteio junto com o professor Gajardoni do CPC na jurisprudência. Se você fez os comentários, está, portanto, já concorrendo para isso. Desejo a todos, então, uma boa noite, excelente final de semana. Para aqueles que vão conseguir comemorar o Dia dos Namorados, né, Gaja? Aproveitar para comemorar o Dia dos Namorados. Saindo aqui, vamos lá comemorar, cada um na sua casa, né, Gaja? A minha mulher tá brava que eu tô fazendo live hoje no Dia dos Namorados, tá? Mas você já merecem. Você já abriu o vinhozinho, já tá aquecendo, não tem problema nenhum. Gajardoni, considerações finais e a gente encerra. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Vi que alguns amigos passaram por aqui. Um deles é o professor Zulmar Duarte, que escreve com a gente, né? E quero agradecer a ti, Delori. Tô com saudade de você. Você foi para os Estados Unidos, depois voltou, e aí logo quando você voltou, passou um tempinho, pandemia, né? Então, espero que logo, logo a gente possa se ver de novo para se abraçar e não ficar apenas nesse bom papo online. Beleza.
Gente, muito obrigado pela atenção, uma boa noite. E o Insta não nos derrubou, tá ótimo. Tchau, um abraço a todos.